Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a grande solenidade da Imaculada Conceição, em que os nossos olhos se voltam para Maria Santíssima como a aurora da salvação. Pois, em previsão dos méritos de Cristo, ela foi justificada no instante da sua concepção, para que pudesse cumprir o seu ofício de Mãe de Deus, isto é, doadora da humanidade santíssima, pela qual nos viria a salvação. São muitas as imagens da Escritura que prefiguram esse privilégio único concedido à Santíssima Virgem. O arco-íris que Deus dera como sinal de aliança para Noé, que não toca a terra, é a imagem da Virgem intocada, cuja virgindade também permaneceu intacta, inclusive pelo nascimento de Nosso Senhor. A sarça ardente pela qual Deus se revelou a Moisés, que ardia, mas não se consumia. É também uma imagem da Imaculada Conceição que, rodeada de todos os perigos e do pecado do mundo inteiro, como num incêndio, jamais foi consumida pelo fogo. O favo de Sansão, que ele encontrou na boca de um leão que ele tinha matado, é ele mesmo a imagem da Virgem Santíssima, que nasceu no mundo sendo um mel que nasce sem nenhuma possibilidade de causa natural. Simplesmente Deus a fez dulcíssima, sem nenhum pecado. O velo de Simeão, o velo, pelo contrário, de Gideão, que foi dado como um sinal, o orvalho do céu, numa noite, tocou o solo e não tocou o véu. É uma imagem do pecado original que tocou todos os homens, mas não tocou Maria. E no dia seguinte, somente o véu ficou molhado e todo o entorno permaneceu seco. É uma imagem da Virgem cheia de graça, na qual a graça estava e depois apenas a sequidão do pecado graçava no mundo. São muitas e muitas as imagens da Imaculada Conceição que nos são apresentadas na Sagrada Escritura, porém, nós podemos dizer que a Imaculada Conceição é a obra-prima da redenção de Jesus Cristo. Algumas pessoas erradamente pensam que crer na Imaculada Conceição como que diminui a redenção operada por Nosso Senhor, porque parece que ela não precisou do sacrifício que Nosso Senhor fez na cruz. Mas isso está errado, porque é graças e em vistas do sacrifício que Nosso Senhor realizou na cruz que ela foi antecipadamente justificada, justamente para que ele pudesse nascer dela, não apenas sem mancha, mas como vitorioso sobre o pecado, como derrotador de Satanás e de todas as consequências que o pecado original trouxe para o mundo. Nós poderíamos dizer o contrário, que a Imaculada Conceição enaltece a redenção de Jesus Cristo. Por quê?
Se nós não tivéssemos uma criatura totalmente isenta do pecado, totalmente pura, totalmente cheia da graça divina, transbordante da graça divina, se nós não tivéssemos uma criatura que foi perfeita no sentido mais profundo dessa palavra, contendo a perfeição da graça, a perfeição da caridade, a perfeição da fé, a perfeição da santidade, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Que redenção é essa que Jesus veio operar? Pois, se para criar o mundo, na obra da criação, Deus criou uma mulher sem pecado, chamada Eva, que pecou por sua culpa, para salvar o mundo do pecado de Eva, do pecado que por Eva entrou no mundo, especialmente por Adão entrou no mundo, a obra da redenção seria inferior? Não. Isso vai contra todos os princípios da teologia cristã, porque a obra da redenção é maior do que a obra da criação. Porque se a obra da redenção não fosse maior do que a obra da criação, por que Deus teria permitido que o pecado viesse ao mundo? Unicamente porque melhor do que tirar o bem do bem é tirar o bem do mal. E, portanto, providenciar um bem que está acima do bem que antes se tinha realizado. Ora, se para criar o gênero humano, Deus criou uma mulher sem pecado, para recriar o gênero humano, por que ele se serviria de uma pecadora? Não faz sentido. E mais, Deus a preservou do pecado e a elevou ao cume da graça da santidade, justamente para enobrecer a obra da redenção de Jesus Cristo. Pois nós olhamos para a vida dos santos, todos os santos têm defeitos. Até os santos apóstolos. Pedro negou Jesus. João era o discípulo amado, mas apostatou. Diz-nos o Evangelho que quando ele chegou à sepultura, ele viu e creu. Isso significa o quê? Que antes ele não tinha crido. Se em todos os discípulos de Cristo, em todos os santos, de todos os tempos, nós encontramos alguns defeitos, ainda que involuntários, algumas falhas, que redenção é essa que Jesus veio nos trazer, que não tem um exemplar perfeito? Nós lemos a segunda leitura da carta aos Efésios, e aqui São Paulo diz: em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e imaculados sob o seu olhar no amor. Nós podemos nos tornar imaculados pelo arrependimento. Quando o cristão se batiza, ele sai da fonte batismal imaculado. Quando ele se confessa, se ele se confessou de todos os pecados com verdadeiro arrependimento, ele sai da confissão, de certo modo, imaculado. Claro, ele está cheio de defeitos, ele tem muitas fraquezas, ele tem muito apego ao mal. Ele não é imaculado no mesmo sentido que a Santíssima Virgem Maria. Mas se não houvesse alguém que fosse imaculado em sentido próprio, a obra da redenção de Cristo seria uma obra defeituosa. Uma obra, inclusive, inferior à obra da criação. Coisa que, se nós admitíssemos, faríamos injúria ao próprio Deus. Pelo contrário. A Santíssima Virgem, sendo puríssima, santíssima, imaculada, sem mancha, sem pecado, plena de beleza, de virtude, de graça, ela é a
prova incontestável de que a redenção de Cristo foi plena e perfeita, sem defeito. É por isso que nós a vemos aos pés da cruz. Aos pés da cruz estava ela. Jesus, o bendito fruto do seu ventre, sendo sacrificado, e ela, o primeiro fruto da sua redenção. Eu posso imaginar Cristo morrendo, olhando ao seu entorno e vendo o dilúvio do pecado que havia transformado os homens em animais, que havia reduzido os homens à perversidade. Mas no meio de toda aquela escuridão, ele olhava para sua mãe e, vendo-a imaculada, recebia dela uma silenciosa mensagem de como quem diz: vale a pena. Já valeu a pena. Para ter criado uma Maria Santíssima, Imaculada, já valeu a pena ter morrido na cruz. A obra da redenção alcançou, no instante mesmo em que ela se consumava, a sua máxima plenitude. Porque, como dizem os santos, Maria Santíssima, sendo pura criatura, ultrapassa em graça a graça somada de todos os santos e de todos os membros da igreja de todos os tempos. Ela ultrapassa porque é mãe de Deus. A sua santidade é de um gênero diferente. Assim como um diamante preciosíssimo vale mais do que muitíssimas moedas de níquel, a sua santidade tem um valor incomensurável. Ainda na carta aos Efésios, São Paulo diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, purificando-a pela água do batismo com a palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo toda pura, sem mancha, nem ruga e nem defeito algum, mas santa e imaculada. Se a Virgem não fosse imaculada, a redenção de Nosso Senhor seria deficitária. Mas porque ela é imaculada, a redenção que Nosso Senhor nos alcançou atinge o seu apogeu nela. E nós nisso podemos nos alegrar, porque não somos imaculados, não somos sem defeito, não somos isentos. Pelo contrário, todos nós carregamos em nossa alma tantos pecados, tantos defeitos, tantas propensões desordenadas. E quantas vezes nós pecamos feio, pecamos vergonhosamente. Que distância há entre a santidade de Maria e a nossa iniquidade? Uma distância quase infinita, que só pode ser preenchida pela sua maternidade. Nós somos pecadores, mas somos filhos dela. Nós somos doentes, defeituosos, cheios de mácula. Mas, sendo mãe de Deus, ela se tornou mãe nossa. De tal modo que ela não cessa de interceder por nós, ela não cessa de clamar em nosso favor, ela não cessa de apresentar a Jesus o seu amor materno,
para que essa obra da redenção se realize em nós. Ela é a nossa maior intercessora. Por isso, se nós quisermos honrar a sua Imaculada Conceição, coloquemo-nos de modo mais consciente e mais voluntário sob os seus cuidados, sob o seu patrocínio. Não sejamos devotos da Santíssima Virgem de uma maneira superficial. Pertençamos-lhe. Vivamos uma vida de união com ela, porque este é o mais excelente modo de se unir a Jesus Cristo. Que nesta festa da Imaculada Conceição, assim como a Virgem brotou no mundo, como as flores brotaram na vara de Arão, que ela faça brotar em seu coração uma efusão de devoção para com ela. E que você sinta a sua cobertura materna, a sua proximidade. Talvez alguns de nós tenham um certo escrúpulo, haja em nosso coração alguma distância, certa frieza, talvez alguma insegurança na devoção à Santíssima Virgem. Que hoje você entenda de uma vez por todas que ela é tua mãe e que você precisa dela, porque você é pecador e ela é imaculada. Ela pode te lavar, certamente com o sangue de Jesus, mas ela pode, pelo seu socorro materno, pela sua maternal influência, fazer com que nós sejamos cada vez mais impregnados do Espírito de Jesus Cristo. E assim como uma mãe não suporta ver os seus filhos no meio da agrura, no meio da dificuldade, e se desdobra em 1000, se for possível, para vir em seu socorro, não tenhamos dúvida que cada uma de nossas dificuldades são um grito em seus ouvidos, um brado em seu coração. Apressa-te, ó Mãe, vinde em meu socorro. Que a Santíssima Virgem, pela sua Imaculada Conceição, atenda à nossa maior necessidade, que é a de sermos santos e de crescermos mais e mais no amor de Jesus Cristo.